Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula desta semana, apostila 2, aula 8, atividades de criação, na página 11. Vamos lá? Vamos relembrar. Na aula passada, nós vimos narrador e focalização, foi? Então, sendo o narrador uma entidade fictícia, a quem cabe o papel de narrar a ação, esse narrador se caracteriza por estar presente. Quando ele está presente, nós podemos chamá-lo de autodiegético. Ele é considerado homodiegético se ele assume apenas o papel de personagem secundário. E heterodiegético se ele está ausente e não participa dos acontecimentos e nem interfere na história. Outra coisa que é importante nós relembrarmos é quando também um narrador. Quando ele é narrador personagem, ele está em primeira pessoa, ele é protagonista ou testemunha. Se ele está em terceira pessoa, ele é narrador que não é um personagem, mas ele pode observar, ele ser onisciente, aí no caso seletivo, multisseletivo e total. Na nossa aula de hoje, vamos falar mais um pouquinho de narração. Narração é um gênero narrativo, ele tem como principal objetivo contar um acontecimento, narrar tudo o que aconteceu. Por isso, esse tipo de texto traz uma série de fatos, desdobramentos e conclusões para o leitor. Podemos dizer também que o texto narrativo é produzido com a finalidade de levar informação, reflexão e entretenimento para o leitor. Vamos falar um pouquinho sobre o enredo nesta aula? O enredo é a sucessão de fatos da sua história. Quando você for construir a narrativa, pode organizar o seu enredo de duas maneiras, de modo linear ou modo alinear. O modo linear é quando nós temos a apresentação das personagens, aí depois nós nos deparamos com o conflito, até que chega na parte do clímax e logo conhecemos o desfecho da narrativa. Então, os passos são a apresentação, a introdução, o conflito, que é o desenvolvimento, o clímax, que é o ápice da história, e o desfecho, que é a conclusão. Já no modo alinear, é quando a narrativa começa por qualquer outro ponto, que não seja a apresentação. Muitas vezes o clímax é utilizado logo no início, para prender o leitor. Nesse tipo de narração é muito comum a presença de flashbacks. Clímax começa pelo clímax, que é o ápice, a apresentação e introdução, o conflito, desenvolvimento e depois o desfecho, a conclusão. No enredo, também é importante saber um pouco mais sobre os personagens. Uma história envolve muitas personagens, algumas de mais evidência, outras complementares. Podemos classificá-las de três formas. Protagonista é a pessoa de maior destaque. Antagonista é quem vai complicar a vida do protagonista. Pode ser um vilão ou uma pessoa boa que está com algum conflito de interesse. E os personagens secundários, que são os personagens que contribuem muito para desenrolar os fatos, mas possuem menos destaque. Tipos de texto narrativo. Você provavelmente já leu ou assistiu um texto narrativo, porque existem muitos tipos de narração. Veja alguns deles: o romance, a novela, o conto, a fábula, a parábola, a lenda. E como fazer um texto narrativo? Para escrever um bom texto narrativo, é preciso saber construir e descrever as personagens. Lembre-se de caracterizá-las de forma física, mas não só isso, psicologicamente também. Depois que você mostrar cada envolvido na história e o contexto, é hora de apresentar os fatos e seus desdobramentos. Um ponto-chave para você fazer uma ótima
narração é sempre no elemento de ligação de cada um deles na história. Deixe bem claro os fatores de causa e consequência de cada fato que foi abordado. Além disso, mostre como aquilo afetou as personagens. Investir em elementos convence vai dar ritmo e leveza para o seu texto. E por fim, não esqueça de amarrar cada acontecimento e diálogo. É preciso fazer um desfecho para evitar que seu leitor fique sem informações e que ele fique perdido na história. Aí você pode perguntar, mas como é que eu posso começar um texto narrativo? Às vezes parece que começar um texto narrativo é mais difícil do que escolher o enredo, não é? Isso é normal. Se você optar por uma estrutura mais linear, pode começar o seu texto narrativo apresentando suas personagens, contextualizando a questão de tempo, espaço, pode deixar o leitor mais ambientado. Porém, você pode ter uma abordagem alinear, que é a não linear, e expor o ponto máximo de tensão da história para depois contextualizá-la e apresentar os motivos para aquilo. Quais são, então, os formatos de textos mais cobrados em vestibular? Os textos mais cobrados são dissertações, narrações, descrições e cartas. É isso mesmo. É muito importante você estudar cada gênero textual, porque se eles não forem solicitados, com certeza serão base para outros tipos de textos, como verbetes, artigos e outros. O texto narrativo costuma aparecer no vestibular da Unicamp, FUVEST, principalmente porque essas universidades elas permitem que os candidatos escolham entre escrever uma narração ou uma dissertação. Vamos então à leitura dos textos. Texto 1. Para o sociólogo húngaro Karl Mehmer, a geração consiste em um grupo de pessoas nascidas na mesma época, que viveram os mesmos acontecimentos sociais durante a sua formação e crescimento, e que partilham a mesma experiência histórica, sendo esta significativa para todo o grupo. Esses fatores dão origem a uma consciência comum, que permanece ao longo do respectivo curso de vida. A interação de uma geração mais nova com as precedentes origina tensões potencializadoras de mudança social. O conceito que aqui está patente atribui à geração uma forte identidade histórica, visível quando nos referimos, por exemplo, à geração do pós-guerra. O conceito de geração impõe a consideração da complexidade dos fatores de estratificação social e da convergência sincrônica de todos eles. A geração não dilui os efeitos de classe, de gênero ou de raça na caracterização das posições sociais, mas conjuga-se com eles, numa relação que não é meramente aditiva, nem complementar. Antes, se exerce na sua especificidade, ativando ou desativando parcialmente esses efeitos. Texto 2. As relações intergeracionais permitem a transformação e a reconstrução da tradição no espaço dos grupos sociais. A transmissão dos saberes não é linear. Ambas as gerações possuem sabedorias que podem ser desconhecidas para outra geração. E a troca de saberes possibilita vivenciar diversos modos de pensar, de agir e de sentir, e assim renovar as opiniões e visões acerca do mundo e das pessoas. As gerações se renovam e se transformam reciprocamente, em um movimento constante de construção e desconstrução. O terceiro texto
é uma ilustração, né, de uma senhora de idade já, né, uma senhora velhinha, que ela tá fazendo o quê, pessoal? Ela está jogando o videogame e o jogo dela é de fazer tricô. Isso para mostrar que o pessoal da terceira idade, eles também tentam se informatizar, se atualizar, né, de acordo com os jovens, porém, as, alguns conceitos deles, né, que as gerações trazem, ainda fazem com que eles tenham determinadas atitudes. No caso dela, é fazer o tricô ainda, mesmo que seja no videogame. Agora, a atividade de criação é com você. Unicamp adaptada. Em uma sociedade convivem gerações diversas, que se relacionam de formas distintas, exigindo de todos o exercício contínuo de lidar com a diferença. Com base nos textos anteriores, elabore uma narrativa a partir do seguinte recorte temático. O convívio entre gerações tem lugar privilegiado no ambiente familiar. As instruções são: imagine uma personagem que vai estudar em outra cidade e passa a morar com os avós. Narre o conflito da personagem, dividida entre os sentimentos em relação aos avós e as dificuldades de convívio com essa outra geração. Sua história pode ser narrada em primeira ou em terceira pessoa. Mãos à obra! Muito obrigada! Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, que vocês estejam gostando. Façam os exercícios da página 11, que é a narrativa solicitada, até a TC das páginas 12, e corrigiremos em nossa próxima videoaula. Um abraço carinhoso!